no texto proposto para os dias de estudo, confessando aos irmãos que não só de tamanho, mas de sabedoria e experiência, eu sou o menor de todos aqui, né? Não somente de tamanho, mas também de conhecimento. Eu gostaria de permanecer sentado e aprendendo, pois, como foi bem falado aqui, é melhor aprender a carregar a lenha para, depois de um bom tempo, a gente tacar fogo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 16. Todos encontraram? Vamos ler após a contagem de 3. Eu conto de 1 até 3. E a igreja lendo o versículo 16. 1, 2, 3. Tem cuidado de ti mesmo, porque fazendo assim, relembrando que a gente já sabe, só para fixar a mente dos irmãos, como eu havia dito e também outros já disseram, Paulo escreve a esse jovem Timóteo, como está no capítulo 1, versículo 3, que deixou antes de ir para a Macedônia a fim de lutar, combater contra algumas heresias, e das quais ontem foi bem falado à noite. Paulo tem essa preocupação com a igreja de Éfeso, da mesma forma que ele se preocupa com a igreja que está em Creta, deixada pela responsabilidade de Tito. E Paulo escreve essas duas cartas pastorais a esses dois jovens pastores, que têm essas responsabilidades um pouco diferente, enquanto Timóteo, chamado para poder tirar quem ensina a falsa doutrina, Tito, é levantado para ordenar novos obreiros. Na apostila, página 17, a introdução está escrito: o que Paulo quis dizer ao jovem Timóteo com a palavra cuidado. O que de fato significa esta palavra que nós já conhecemos como um alerta, uma vigilância, mas o que Paulo quis dizer? Todos nós sabemos que a nossa Bíblia, ela não foi escrita em português, mas como o Antigo Testamento em hebraico, aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, um grego popular. E a palavra cuidado, do versículo 16, utilizada por Paulo no grego, vem do grego epechó, que significa primeiro. Vamos lá? Eu conto de 1 até 3 e os irmãos citam só o número 1, que está aí na página 17. Eu vou repetir. A expressão cuidado vem do grego epechó, que significa número 1. Ou seja, dar atenção às coisas que estão ligadas a você. Isso fala do chamado. Número 2, vamos lá? Significa? Então percebe que o significado já mudou um pouco. Enquanto a palavra é pechó, primeiramente ela significa dar atenção, agora ela significa também segurar firmemente. Paulo diz a Timóteo para ter cuidado de ti mesmo, e se ele está dando essa ordenança, esse conselho ao jovem Timóteo,
para ter cuidado de si e segurar firmemente, o que Paulo deseja que esse jovem segura firmemente? Primeiro, tudo que está ligado a si mesmo. Segundo, algo que te foi colocado. Terceiro, algo que foi projetado sobre você. Isto fala da responsabilidade que eu e você temos quando aceitamos o chamado da parte de Cristo. E aí, nós não podemos esquecer, como obreiros, que esse chamado que nós atendemos, e algo foi projetado, confiado, colocado em nós, como obreiros nós não podemos esquecer de um grande detalhe. Quando depositaram essa confiança em nós, viram algo da parte de Deus em nós, nós não podemos esquecer que ninguém aqui foi obrigado a ser obreiro. Nós não podemos esquecer que não foi colocado uma faca no nosso pescoço, muito menos te ameaçaram, não é verdade? Ninguém te ameaçou a ser um obreiro. Conversaram com você, sentaram e lhe disseram: veja um chamado de Deus sobre a sua vida, Deus tem algo especial contigo, e aí você até se alegrou. Vamos tentar lembrar esse dia. Você chegou em casa feliz e contou para a sua esposa, contou para o seu marido, o que o seu pastor havia conversado contigo. Que Deus viu através dele um chamado na sua vida. Que havia algo em especial em você que pudesse atender e cooperar com o reino de Deus. Você ficou feliz, ficou alegre. Na verdade, você até tentou fugir um pouquinho quando você disse para o pastor: pastor, tem gente melhor do que eu. Pastor, tem gente mais capaz do que eu. Tem gente mais experiente que eu. Mas aqui no fundo você estava alegre, contente, porque alguém estava vendo algo de Deus sobre a sua vida. Porém, conforme essa confiança lhe foi dada com responsabilidade, parece que muitos obreiros, e eu quero crer que não estão aqui presentes, passa a se tornar um pouco irresponsável, achando que não tem por obrigação, agora que o óleo desceu, a mão foi imposta sobre você, de cumprir esse chamado. E aí eu lembro, trago de novo a memória, ninguém foi obrigado a cumprir esse chamado, mas já que aceitou, agora o negócio é diferente. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus declara dizendo: quem quiser, ele está obrigando? Ele obrigou? Não. Ele te impôs uma escolha. Quem quiser. E já que aceitou, o que ele diz? Toma a sua cruz e renuncie a si mesmo. Ou seja, ninguém te obrigou a aceitar esse chamado. Só disseram que você tinha algo da parte de Deus. Você se empolgou, não pensou direito, porque muita gente pensa e acredita que vocação ministerial é status, é uma porta aberta para muitas coisas. Quando, na verdade, a vocação ministerial, ela já acontece desde quando você reconhece Cristo como seu Senhor. E aí isso implica em cruz e renúncia. E por isso que Paulo declara a esse jovem Timóteo: Epechó, segura firmemente esta chamada. Segura firmemente o que você aceitou em ser. Segura firmemente o que se predispôs em ser. Ou seja, vai até o fim com a sua chamada, mas cumpra com excelência o que lhe foi confiado. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 13, ele diz: tu, porém, vai até o fim.
Hebreus capítulo 10, versículo 38, o escritor declara dizendo que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Percebe que nesta manhã, Deus está falando conosco para ir, seguir, prosseguir até o fim. Eu não pude estar bem no início, mas eu já peguei logo o gancho, em que Deus estava falando com a igreja para persistir, perseverar, ficar firme, constante. Logo, Deus está tentando despertar em alguns obreiros aqui a perseverança para ir até o final. Não por causa de você em si, porque Paulo diz ao jovem Timóteo: fazendo estas coisas, salvará a ti, mas também a outros. Foi usada a expressão de Gideão, mas também eu lembro dos apóstolos, chegando à Porta Formosa, em Atos capítulo de número 9, ao chegar na Porta Formosa, o que ele diz para o paralítico? Olhai para nós. Ou seja, você precisa ter ideia e confiança de que esse chamado que Deus depositou em você, tem muita gente, sem você perceber, se espelhando em você, olhando em você. E aí fica aquela pergunta: qual é o exemplo que você está passando para quem lhe ouve e para quem olha para a sua vida? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 12, foi falar de Abraão e isso me trouxe à memória, Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão para ir à terra de Canaã, sem ele saber que era Canaã. Agora, por que Deus faz isso com Abraão? Em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1, Deus diz que há de mostrar a terra, e no versículo 5, diz que ele chegou à terra de Canaã. Agora, esse projeto, esse chamado de ir a Canaã, não se iniciou no coração, primeiramente, de Deus para Abraão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 11. Versículo de número 31. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Está bem no comecinho. Gênesis capítulo 11, versículo de número 31 e 32. Vamos ler? Eu conto de 1 até 3. Os irmãos lendo bem vivo, bem forte, bem vibrante. Versículo 31. Vamos lá? 1, 2, 3. Filho de seu filho, mulher de seu filho, e saiu com ele de... Versículo 32. Percebe que o projeto de se iniciar e sair de Ur dos Caldeus, a fim de ir para Canaã, não foi um chamado primeiramente de Deus diretamente a Abrão. Foi do seu pai Terar, que convocou a família após a morte de seu filho Arã, para ir à terra de Canaã. E percebe, o versículo 31 deixa claro que eles saíram, eles partiram, foram para a terra de Canaã, mas o texto diz que quando chegaram em Arã, terra essa que dá a entender que Terá batizou com o nome do filho para honrá-lo, ele então fica nessa cidade, fica nessa terra. E o projeto que tinha de avançar e terminar em Canaã não foi concluído. Ele fica, se acomoda
e morre em Harã por causa do comodismo. Ele não se esforça, ele não avança. E aí o versículo 32 diz que ele morre e todos continuam habitando na terra de Harã. E aí no versículo 1 do capítulo 12, vem Deus e diz a Abraão: sai-te do meio da tua parentela, sai-te da casa do teu pai e vai para uma terra que eu haverei de te mostrar. É interessante que eu gosto muito de aprender, eu gosto bastante. E eu aprendi que essa palavra inicial, sai-te, que Deus fala para Abraão, no hebraico é ler-lerar, que significa sai para ti mesmo, ou sai para o seu próprio bem. O que Deus está querendo de Abraão? Deus está querendo que Abraão termina, conclua, efetua, vai até o fim da jornada. E por que Deus não mostrou para Abraão qual seria de imediato a terra a ser chegada? Porque Abraão precisava ir, prosseguir firmemente até o fim. Porque se Deus fala, vai para Canaã, Abraão ia dar muitas desculpas das quais nós somos bons. Dentre elas, meu pai tentou e não conseguiu. Minha família tentou e eu não consegui. Percebe que Deus está te alinhando nessa escola bíblica para que você exerça a sua chamada com excelência, permaneça até o fim, para que você possa concluir essa carreira ministerial em que muitos se espelham a você, olha para você, e que você possa concluí-la com excelência e sem desculpa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você é pentecostal, né? Vamos lá, olha para o irmão do seu lado, diga: fica firme até o fim, crente. A expressão epechó também significa conferir cuidadosamente. Esta frase, conferir cuidadosamente, exorta-nos a fazermos uma análise, pois conferir é examinar, conferir é investigar, conferir é analisar o que te foi confiado, o que te foi concedido. Então vamos recapitular, vamos lá, olhando para a página 17 da apostila, a expressão cuidado vem do grego epechó, que significa vamos lá? 2, 3, glória a Deus. Agora vamos fazer uma ponte dessas palavras para melhorar e absolver, usando um outro substantivo que enquadra esses 3 significados. Uma outra frase que seja: zela por aquilo que te foi confiado. Faz por onde conservar o que lhe foi dado. Observe bem a profundidade que essa palavra tem, um peso enorme no grego, que fala mais profundamente e nos exorta com um carinho para que possamos ter cuidado. E se Paulo está orientando os obreiros, através de Timóteo, para ter cuidado, Paulo está dizendo: aguça a tua atenção. E por que Paulo diz para termos cuidado? Para entendermos melhor, vamos analisar um pouco mais o ensino de Paulo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 4. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1 e versículo de número 2. Vamos ler? Eu sei que as versões são diferentes, mas vamos lá. 1, 2, 3.
Duas palavras no capítulo 4, versículo 1 e 2, se destacam. Paulo deixa bem claro que todo obreiro, ele é um ministro e um despenseiro do reino de Deus. Essa primeira expressão, ministros, como está na Bíblia Strong, vem do hebraico rupteres, que significa remador de baixa categoria, ou remador subordinado. Ou seja, Paulo deixa bem claro, ainda que os homens devem nos considerar como ministro, nós não somos qualquer tipo de ministros. Nós somos ministros que remamos, mas em baixa categoria. Percebe que Paulo deixa claro que nós, obreiros, conduzimos pessoas a um destino. Mas essas pessoas que nós estamos conduzindo, levando, ela por muitas das vezes nos vê com um destaque. Só que aí vem Paulo, puxa a orelha da gente e diz, antes da soberba entrar no seu coração, você não está aqui no leme, você está lá embaixo, escondido, onde ninguém vê, remando, se esforçando para conduzir a muitos a um destino de excelência. É como João, o Batista, declarou, importa que ele cresça. É ele que tem que estar no leme. Eu estou lá embaixo no porão, conduzindo, porque não é eu que tenho que crescer, é ele que tem que crescer. A honra e a glória é para ele. É como Paulo canta em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, glória a Deus. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é sempre por causa dele. A segunda palavra, a expressão que me chama a atenção, é a palavra dispenseiro. Quando Paulo diz, tenha cuidado, aguça a tua atenção, Paulo quer nos exortar para a gente lembrar que nós somos os dispenseiros, mordomos. E no grego essa palavra significa administrador. Todo dispenseiro está aí, pois na apostila, ela é um administrador de algo que lhe foi confiado. Se eu apenas administro o que me foi confiado, preciso ter noção que não é meu, é que está apenas sobre a minha responsabilidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esses dias, na igreja onde eu auxilio o meu pastor, o pastor colocou uma bomba na minha mão. Ele disse, vai lá e conversa com os obreiros. Eu falei, mas não tem o líder dos obreiros? Pastor, mas todo mundo te respeita, então vai lá e compra a briga. Eu disse, mas logo eu... Porque foi dia de culto, e no mesmo dia do culto, teve jogo, futebol. E aí os obreiros, os que lhe foram confiados, depositou algo, não apareceram na igreja. E aí eu fui conversar. Chamei eles no grupo do zap dos obreiros e disse, irmãos, o pastor me deu autoridade para chamar vocês para uma conversa. Vocês sabem quantos cultos tem na nossa igreja? E começou, demora a responder nessa hora, né? Demora a visualizar. E um teve a coragem e disse, só temos 2 cultos oficiais, quinta e domingo. Eu disse, não esquece da escola dominical, onde eu sou responsável, não. Ele disse, então temos 3, fora os ensaios. Eu falei, tá bom, mas vamos lá. O que é a prioridade na vida do obreiro? O seu chamado ou o seu time de futebol? Aí começou o reboliço, né, irmão? E reboliço é vento,
forte. E começou com alguns corajosos. Você está querendo dizer que eu não posso ficar com a minha família? Eu disse, quantos cultos tem? Volta para a primeira pergunta. Quantos cultos oficiais? 3. Eu disse, 3 cultos, sendo 2 no domingo. De 7 dias na semana. Você não consegue separar desses 7 dias outros dias para ficar com sua família e sua casa? Só pode ficar com a sua família e sua casa no dia do jogo? Que na verdade não é a família dele que fica, é ele que fica. É ele que curte. E aí já me chamou no privado, pastor Leandro. E disse, você é muito hipócrita. Eu falei, tá bom, vamos lá. Se eu sou hipócrita, fala com Jesus. Ele, como assim? Eu disse, o que diz Mateus capítulo 6, 33? Ele, não, você está sendo hipócrita. Está querendo dizer que eu não posso colocar minha família na frente da igreja? Eu falei, não estou dizendo isso não, meu santo. Só estou dizendo que você esqueceu do que Cristo te disse. Você não foi obrigado a aceitar esse chamado. Você não foi forçado a estar na lista de obreiro. Você só precisa ter noção de que quando você disse, eu quero, tinha cruz, tinha renúncia. Logo, a prioridade para você é seu time de futebol e não a casa de Deus. E se a casa de Deus não é prioridade para você, me desculpa, você não é digno do chamado que tem. Infelizmente, muitos obreiros não são dignos desse chamado. Infelizmente, muitos obreiros não honram a vocação que têm. Irmãos, seja sincero, quem não honra o seu pastor, que impôs a mão confiando a igreja do Senhor, a ele vai honrar a Deus, sim ou não? Nunca, irmãos. Se eu não consigo honrar quem me honrou, como é que eu vou honrar a Deus? E aí se esquece que você é exemplo para muitos. E por isso você precisa ter cuidado de ti mesmo. Porque olha o que você está conduzindo. Olha quem você está levando. Tem pessoas olhando para você e você dizendo, não, eu falto culto para curtir o meu futebol. E aí quem está te olhando vai fazer o quê? Vão fazer o mesmo. Se o obreiro que é obreiro não tem responsabilidade, por que eu vou ter? Infelizmente, muitos obreiros não dignificam o Senhor que lhe confiou algo. Os mesmos querem justificar, apresentando uma série de justificativas que na visão deles são plausíveis. O que para eles justifica o porquê não cumpre o seu chamado com excelência. Faz um carinho no irmão que está ao seu lado, que eu já vou encerrar, e diga para esse irmão, cumpra, mas cumpra com excelência. Até porque quando Deus te chamou, Deus não te iludiu não, irmão. Deus não disse para você, vai ser só flores. Vai ser só mar de rosas. Não, Cristo não te enganou. O problema de alguns aqui é que eles estão com a síndrome de Jeremias. Jeremias é profeta chorão? Não. Jeremias é profeta reclamão. Jeremias não é chorão. Chorão foi algumas pessoas que deram esse título para Jeremias. Mas como é que é o segundo livro de Jeremias? Como é que se chama? E lamentação é o que, irmão? Reclamação. Queixas. Jeremias não é profeta chorão, é profeta que se queixa. O capítulo 20 do livro de Jeremias é uma das maiores reclamações de Jeremias. Mas no contexto do capítulo 15, tem outra reclamação. No capítulo 15, Deus está falando com Jeremias em cumprir o chamado. E Jeremias, quero desistir, quero parar, quero abandonar. Aí no capítulo 15 ainda, Deus diz para Jeremias, quem vai fugir do castigo da vara de ferro e de bronze? Deus está tentando alertar o profeta que foi chamado para anunciar a verdade,
para que ao anunciar a verdade, o arrependimento venha, e vindo o arrependimento, eles não sofrerão castigo da vara de ferro e vara de bronze. Irmão, quem já apanhou de vara de goiaba? Levanta a mão, por favor. Não sei nem o que é isso, mas deve doer. A vara de goiaba, dói, pastor? Dói. Já apanhei de vara de goiaba. E meu pai fazia uma tortura com a gente antes. Meu pai buscava a vara, mas meu pai não buscava uma, meu pai sempre pegava 3. Ele falava que era a trindade ensinando. Aí ele sentava todos os filhos, eu tenho 3 irmãs, sou o único menino, e aí ele começava a tirar as folhas na frente da gente. Ele dizia, não apronta não, tá? Quase isso. Aí depois ele dizia para um dos filhos, busca o azeite. E eu sempre fui o mais corajoso, se eu posso dizer. Eu dizia, pai, a Bíblia ensina a ungir pessoas. Ele, mas é através da vara que eu vou ungir vocês. Eu falei, coça ungida, né? E como diz o pastor, a vara de goiaba, ela tem algo, ela arde, dói, mas quebra. Quebra, irmão. Vai batendo, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, vai quebrando. Deus vai dando livramento com o tempo. O ruim é que o pai pensa que é um ninja, pega rapidinho a outra. O pai é ligeiro para pegar a próxima. E continuava. A gente ficava com raiva dos nossos pais, ser sincero, a gente fazia cara feia, não quero falar mais. Fechava, se trancava, se isolava. E não dava certo. Só que Deus está dizendo para Jeremias, a vara não é vara de goiaba. O castigo é castigo duro. É vara de ferro, vara de bronze. Aí Jeremias no capítulo 15, versículo 16. Olha para mim. Jeremias. Olha para mim. Deus querendo que ele conduza, que ele reme, que ele leve as pessoas. E ele, olha para mim. Aí Jeremias começa a se lamentar, vai se queixando. E ele diz, eu ouvi a sua palavra. Me foi gozo e alegria ao meu coração. Jeremias está falando do chamado dele de 28 anos atrás. Parece muito comigo e com você. Que a gente fica naquele saudosismo, tempo bom. Deus levantava profeta, vinha marchando, falava, e aí culto bom, como se o culto fosse para a gente. Culto bom, que culto maravilhoso. Eu ouvi teu chamado, foi gozo e alegria ao meu coração. Mas por causa de ti, peraí, você disse que o dia da chamada foi bom. E agora você começa a se queixar e lamentar e diz, por causa de ti, eu me assento solitário. O que Jeremias está dizendo? Eu queria estar nesse final de semana curtindo como todo mundo, aproveitando o feriadão e viajando. Mas por causa de ti, estou aqui cumprindo uma obrigação. É Jeremias. Aí no capítulo 15, versículo de número 18, Jeremias diz assim, tu és para mim uma fonte de água ilusória. Ou seja, chamando Deus de mentiroso. Porque ele quer alívio para suas feridas. Que ele mesmo diz, e minhas feridas não têm cura. Jeremias está buscando alívio e quando não acha, ele diz, tu é mentiroso. Porque o Senhor só me usa para outros. Mas quando eu busco esse alívio, eu não tenho. Mas eu te pergunto, Deus te iludiu quando Ele te chamou? Porque no capítulo 1, versículo de número 11, Deus disse, o que tu vê? E Ele disse o quê? Uma vara de amendoeira. Irmão, vara, inútil, não tem folha, não tem flor, não tem fruto. Mas aí vem Jesus, em João 15, 5 e diz, eu sou a oliveira verdadeira.
sem mim nada podereis fazer. Ou seja, precisa estar ligado com Ele. Mas não se esqueça, Paulo diz em Romanos, que a Cristo, o seu Pai, não poupou do sofrimento. E por que tem que poupar, gente? Se não poupou nem o nosso mestre. Mas a gente não. A gente quer que Deus faça como a gente quer. Aí a gente esquece que Deus é Senhor e nós somos o servo. Eu encerro. Alguns obreiros agem como crianças, não tendo estrutura, não tendo constância, não tendo perseverança. Pelo contrário, são obreiros impetuosos. E o que é ser impetuoso? É aquele que não tem domínio sobre os seus impulsos. É aquele que age no estímulo e instinto das suas emoções. Não vou para a igreja hoje. Por quê? Estou zangado com o pastor. O pastor falou algo que eu não gostei. E não vou. Mas peraí, você não tem o Espírito Santo? E quem tem o Espírito Santo, o que faz? Domínio próprio, autocontrole, temperança. Mas aí eu estou chateado. Irmão, finaliza comigo, lembrando do conselho de Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo de número 4, versículo 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Adulterando, fornicando, roubando. E Paulo diz, versículo 26, irai-vos, mas não... Ou seja, irá faz parte da natureza humana. Se chatear faz parte da natureza humana. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol debaixo da vossa ira. Ou seja, tenha controle. Tenha domínio próprio. Porque quem não se domina, abriu brecha para o leão que anda ao derredor. E abrindo a brecha, o leão entra e domina as suas emoções. E Satanás te dominando, você vai fazer o que não agrada a Deus. Você vai se chatear. E outra, pega essa aqui porque é de graça e pela graça, irmão. Quem se desequilibra emocionalmente por causa dos outros, perde a bênção que Deus confiou nas suas mãos. Lembra que foi falado aqui no primeiro plenário sobre Moisés, a desobediência de Moisés? Mas lembra no capítulo 32, quando Moisés está num culto maravilhoso. Um culto que para Moisés não deveria ter terminado. Um culto que Moisés não vai no banheiro, não vai na cantina, e não quer nem saber dos irmãos. Um culto que durou 40 dias e 40 noites. Mas o culto acaba. E quando Deus foi finalizando o culto, Deus fez o quê? Cortou a pedra. Escreveu na pedra. Entregou a Moisés. Moisés teve algum esforço em receber a pedra? Não, só cultuou. E Deus fez o quê? Confiou algo a Moisés para conduzir a outros. E Moisés está indo para casa. No meio do caminho ele encontra o obreiro Josué. Começa a contar como que foi a reunião com o pastor presidente Deus. E ele diz, Deus me confiou algo poderoso, as leis. E está indo Moisés, e de repente Josué diz assim, Moisés, eis que estou ouvindo o som de alarido de vitória. E Moisés no discernimento diz, não, isso aí é carnaval carioca. É carnaval carioca. Olha o carro alegórico, boi de ouro. Mestre Sala, Arão. Rainha da bateria, Miriam. E todo mundo descendo até o chão igual largatixa. Por causa dos outros, Moisés que passou 40 dias e 40 noites com o pastor presidente, Deus. Por causa dos outros, o que Moisés faz? Ele pega o que Deus lhe confiou e quebra. Aí Deus faz o quê? Sobe de novo. E você escreve
com as suas próprias mãos. Ou seja, o que recebeu sem nenhum esforço, por causa do teu desequilíbrio, agora paga o preço. Deus tem nos orientado para termos cuidado com nós mesmos, para que possamos conduzir a outros. Você pode se colocar de pé comigo, por gentileza? Glória a Deus. Que o bom Deus siga falando e nos orientando através dos seus servos. Que o bom Deus continue falando aos nossos corações, nos exortando e fazendo a gente crescer na graça e no conhecimento, para que possamos cumprir com excelência aquilo que Ele nos confiou. Coloque a mão sobre o seu coração, se você puder, sobre o seu peito, e fale com Deus, peça a Deus força, graça, sabedoria, para que você possa perseverar e não desistir, mas que Ele possa te dar força, para cumprir com excelência isso que Deus te confiou. Pai, eu me uno junto com os teus filhos em oração, para que possamos perseverar naquilo que o Senhor tem nos confiado, através, Senhor Deus, dos teus santos homens chamados para despertar algo que o Senhor tem em nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter a certeza, como bem foi falado, as palavras de Paulo aqui nesta manhã, que possamos perseverar, que possamos ser constantes, superabundantes, pois o que estamos fazendo, existe uma recompensa. E ainda, Senhor Deus, que não a sentimos, nós temos a esperança, Senhor, que naquele grande dia, no tribunal de Cristo, o Senhor há de nos recompensar, e o teu nome continuará sendo glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir esse chamado com excelência, para que mesmo não aparecendo, possamos conduzir e levar muitos à salvação eterna, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Agradeço. Glória a Deus.